O Luciano não está, né? Então, o André não. Com vocês, então, pessoal. Boa Oi, tarde. conseguiu entrar? Tá, teu áudio, teu volume tá desligado aí. Boa tarde. Estão me ouvindo? Tá bem? Estamos aqui, então, como disse a Sinara, nossa trabalhadora ali do Departamento de Saúde do sindicato, Porto Alegre está hoje vivendo uma situação meio caótica, mas estamos todos bem, né? Então, a parte presencial está um pouco comprometida, né? Porque está difícil o deslocamento, mas estamos aqui num grupo presencial e num grupo grande que está participando virtualmente, que eu quero dar muito boas-vindas, dizer que é um prazer para nós aqui de Porto Alegre estar organizando e compartilhando com vocês esse momento. Essa conferência, ela partiu de vários fatores, né? O primeiro deles é que todos nós aqui que estamos trabalhando dia a dia na saúde do trabalhador, sabemos o nível de adoecimento que está hoje atingindo os trabalhadores, não só do segmento bancário, mas de toda a sociedade. Mas a realidade dos bancários difere, eu acho que tem um nível de adoecimento superior às demais categorias, né? Eu particularmente me motivei muito a fazer essa conferência a partir da Conferência Nacional de Saúde, onde, num universo de 6.000 participantes, nós estávamos presentes lá num grupo de 50 trabalhadores que vinham do segmento saúde do trabalhador, né? Havia uma organização de várias frentes da saúde, mas na saúde do trabalhador a gente era realmente um grupo muito pequeno. E aí, quando percebemos a possibilidade de participar ativamente desse processo da Conferência Nacional de Saúde Mental, por que não? Vamos organizar aqui em Porto Alegre, porque a gente pode ter uma delegação. Primeiro, a gente vai estar discutindo a questão da saúde mental, que é o principal problema de saúde hoje, de saúde pública. Segunda coisa, nós podemos participar ativamente do processo da elaboração e implementação de políticas públicas no campo da saúde mental, né? Então, esse foi um grande motivador para que a gente estivesse aqui hoje participando e contribuindo com a formulação e a prática do fazer saúde pública, fazer saúde mental, enfim, está à frente dos cuidados, da assistência, da promoção de saúde, e o que a gente já vem fazendo ao longo dos anos, né? Então, quero dar muito boas-vindas a todos os companheiros e companheiras que estão aqui, e vamos ter uma tarde bem proveitosa de conversas, e ao final a gente ainda escolhe quem vai nos representar na Conferência Nacional, que acontecerá no início de dezembro. Daqui passada essa mesa de abertura, a gente vai ter uma roda de conversas entre o nosso psicólogo, o André Guerra, e a doutora Maria Maeno, que já está nos assistindo, e posterior a isso a gente vai conversar sobre propostas a ser levadas para a Conferência Nacional, certo? Nosso presidente do Sindibancários, Luciano Festa. Tu quer falar? Tu que sabe. Bom, gente, muito boa tarde para todos e todas, tanto aqui presentes, né, fisicamente, quanto virtual. E na abertura dessa conferência, eu acho importante ressaltar o quanto esse sindicato, que eu tenho orgulho aqui de estar presidindo, tem
trabalho histórico, consolidado e importantíssimo nessa área da saúde. Seja nas assessorias, seja na diretoria, seja na base de trabalhadores bancários, os bancos nos colocam na situação de contra-atacar todo o adoecimento, toda a maldade que o fazer bancário traz. E isso, ao mesmo tempo que gera muito sofrimento, gera essa força, gera essa capacidade de criar políticas de saúde e de trabalhar, colocar no centro do debate do fazer sindical, em especial nesse no meu sindicato, e por isso que eu acho importantíssimo ressaltar o trabalho do André, da Jacéia, do Mauro e de tantos diretores e profissionais que passaram por aqui trabalhando em específico na área de saúde para ter o acúmulo que se tem hoje e as conquistas que se teve até agora nessa luta, que é uma luta constante, permanente, e que, assim como nós conseguimos ter essa força do lado dos trabalhadores para combater, os empresários, a classe dominante, o capital, o sistema, vive se reinventando para criar novas formas de passar por cima das pessoas, né? De pisar nas pessoas, de esmagar as pessoas, de tirar tudo que as pessoas têm para gerar lucro, independentemente da saúde. Então, é com muito orgulho que nós sediamos essa conferência aqui e é com muito orgulho que nós olhamos para a questão saúde como algo fundamental de se debater dentro de um sindicato de trabalhadores. Dito isso, desejar um excelente trabalho nesse dia de hoje aí, seja para quem está virtual, seja para quem enfrentou a chuva, para estar aqui hoje presencialmente nessa atividade. Ah, foi. Ok, não ficou legal. Então, Boa tarde a todos e todas. É com muita satisfação que nós recebemos aqui hoje, né, online ou presencial, um número de trabalhadores, né, que vão participar dessa roda de conversa, né, que nós vamos ter logo em seguida, sobre esse tema tão importante que é a questão, né, psíquica. A gente sabe que a nossa categoria bancária, ela está muito adoecida, né? E nós temos que responsabilizar aqueles que nos adoecem, são os bancos. Então, é muito importante, né, hoje a gente conversar sobre o papel antissocial que os bancos estão fazendo, né? De uma forma muito ampla, tanto os bancos privados como os bancos públicos, né? Então, é muito importante que esse tema é um tema de muita importância para nós conversarmos, né? E que saímos daqui com algumas resoluções e com o maior número de delegados possíveis. Muito obrigada. Raquel Gil, da FETRAF. Então, boa tarde, né, a todas e todos os colegas que estão aqui, né, tanto presencial como de forma virtual. É um prazer, né, nós termos tantas pessoas que entenderam esse processo, né, da necessidade da gente discutir a questão da saúde mental, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não é à toa, né, que nós tivemos mais de 300 inscritos, estamos agora nesse momento com mais de 200 pessoas, né, aqui nessa conferência. E também não é à toa que essa conferência acontece nesse mês de setembro, né, um mês onde nos faz refletir, né, sobre a necessidade de pararmos um pouco, né, e olharmos com atenção para a saúde mental, né, dos nossos colegas, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, pessoal, que essa conferência, né, porque quem vai... Opa, alguém está com o microfone aberto? Não sei se na virtual. Mas essa conferência, né, onde vai tirar uma delegação para a Conferência Nacional de Saúde Mental,
né? Ela terá 2 debatedores, né? 2 pessoas que entendem muito desse assunto e que têm muito nos ajudado, né? A nós entendermos os processos, né? Que estão levando os nossos colegas ao adoecimento. Então, vamos deixar os discursos, né? As explanações e o debate para essas 2 pessoas que têm, né? O conhecimento para isso. E da minha parte, assim, eu quero agradecer a presença de todas e todos, né? E quero lembrá-los que o adoecimento mental não é algo da individualidade, né? O resgate da nossa subjetividade não é algo da nossa individualidade, é algo feito pela sociedade, né? No caso dos trabalhadores, é algo feito com a organização, né, da ordem de trabalho que nos é imposta. Então, nós não podemos, né, nos isolar. O debate tem que ser feito por todas e todos. E é por isso que nós estamos levando o debate da saúde mental das trabalhadoras e dos trabalhadores para a Conferência Nacional de Saúde Mental. Muito obrigada, uma boa conferência para nós. Nós vamos chamar Mauro Salles, secretário de Saúde da Contraf CUT. Olá, pessoal. Uma satisfação estar aqui. Uma boa tarde a os que enfrentaram o dilúvio que está ocorrendo em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, né? Que acho que precisamos fazer até uma homenagem às vítimas, né, dessa tragédia climática. E agradecer imensamente todos que estão virtualmente, muitos colegas e amigos aí de outros estados e do interior do estado. Enfim, né, pediram para eu não falar muito, né, então vou tentar, mas eu acho que teria que contextualizar algumas questões aí, porque o significado desse evento e o significado do momento que nós estamos passando, sempre reforçando que esse mês é o mês do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Eu sempre gosto de colocar prevenção ao suicídio e as doenças psíquicas relacionadas ao trabalho, né? Então, no nosso caso. E é um tema que está tendo alcance e visibilidade na sociedade, né? E como essa conferência é de bancários, essa campanha Menos Metas, Mais Saúde não é uma campanha somente de mídia, de rede social, etc. Ela tem objetivos de dar visibilidade a um problema grave que tem ocorrido na nossa categoria. O nível de adoecimento psíquico é epidêmico, preocupante, e ele tem uma íntima relação com a gestão das empresas, né? A pressão por resultados, o assédio moral, né? Os programas de avaliação, isso aí tem enlouquecido a turma, e não tem como trabalhar da forma como os bancos estão exigindo. E isso, a maioria das vezes, é contra a lei, né? Está em desconformidade com a legislação, com a nossa Constituição, com resoluções e normas da OIT, da Organização Mundial de Saúde. E por que esses bancos conseguem fazer isso? Eventualmente tem algumas condenações no judiciário de reparativas, e a gente não consegue enquadrar os bancos e outras empresas, mas aqui é uma conferência de bancários. Então nós precisamos dar visibilidade ao problema, fazer o debate com a sociedade, convencer nossos colegas que muitas vezes não conseguem ter a dimensão do seu sofrimento com o trabalho. Muitas vezes eles são, né, ganhos pelo discurso das empresas e dos bancos, no caso. E essa visibilidade precisa ser alcançada até para que isso seja revertido, né? Porque não é possível que tenhamos colegas, não é possível que tenhamos colegas que estão adoecendo, tem um nível de suicídio enorme, né? Mortes e sofrimento e adoecimento evitáveis. Não é algo inevitável, como talvez a tragédia climática que nós estamos vivendo. Talvez isso até fosse evitável se tivesse também uma consciência da sociedade. Então,
essa conferência faz parte mais desse processo de diálogo, de visibilidade, para que isso... Nós precisamos que as instituições responsáveis por promover saúde e fiscalizar os ambientes de trabalho ajam, né? Então, a conferência que nós estamos fazendo faz parte do todo o processo da Conferência Nacional de Saúde Mental, que tem muito a ver, entre outras iniciativas que estamos fazendo. Então, terminando mesmo, eu quero dizer o seguinte: não podemos deixar de ter a capacidade de nos indignar com o que está ocorrendo, especialmente na nossa categoria, e não podemos banalizar o problema. Nós precisamos, juntos, organizados, enfrentar essa situação. Agradeço e tenho certeza que nós estamos fazendo isso. Estamos fazendo muitas atividades, né, com esses objetivos, e eu tenho certeza, como sempre, a categoria bancária vai continuar sendo referência nessa luta, que é uma luta, para terminar mesmo, é a mais importante, deve ser prioridade do movimento sindical bancário. A questão salarial é importante, é óbvio, mas ela está mais ou menos resolvida para nós, né? As relações no país, aqui, a nossa categoria, nós temos R$10.000 a média salarial da nossa categoria, nós temos PLR, o diabo. Agora, as questões das condições de trabalho não está resolvida e nós precisamos enfrentá-la com prioridade. Obrigado. Então, dando seguimento à nossa conferência, está aberta a roda de conversa, adoecimento e trabalho, a função antissocial dos bancos. Vou chamar para compor a mesa o André Guerra, que é o psicólogo, assessor técnico do Sindibancários e FETRAF, e a doutora Maria Maeno, que está virtual, está nos acompanhando pelo Zoom. Eu peço licença aqui para o André, só para dar um aviso. O pessoal estava perguntando ali sobre a questão de ter depois o comprovante, né, de participação. Quem se inscreveu pelo link ali direitinho, né? Quem não só acessou o link hoje, mas que já estava inscrito, a gente consegue, através do Simpla ali, depois mandar para o e-mail do pessoal o comprovante, viu, pessoal, de participação, tá? Quem está inscrito ali, então, vai ter esse diplominha aí que a gente depois envia. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes fisicamente, virtualmente, na nossa conferência. Fico feliz de estar com um número enorme de pessoas. É interessante ver a categoria dos bancários sempre uma categoria muito unida, muito combativa, e que com certeza vai nos ajudar muito a aprofundar esse debate e aproveitar esse momento político para que a gente leve esses debates para além dos nossos sindicatos, para além das nossas pautas específicas, e a gente consiga fazer uma disputa institucionalizada dessas questões que estão adoecendo, que está adoecendo a categoria. Então, me coube uma função um tanto quanto honrosa, mas difícil, que é fazer uma roda de conversa com a professora Maria Maeno, né? Uma pessoa que há muitos anos tem andado junto da categoria bancária, trazendo muitas contribuições, trazendo uma medicina comprometida, uma medicina ética, uma medicina muito comprometida com os valores, né, da sociedade, de uma sociedade justa, de uma sociedade igualitária, e para mim é uma honra poder estar aqui com ela, conversando com ela e fazer esse debate. Pensando nisso, qual é o meu papel aqui nessa roda de conversa? De fato, seria a gente propor um diálogo e oportunizar também que a professora Maria Maeno traga as contribuições que ela vem avançando nas pesquisas dela e nas discussões dela, sobre as causas determinantes do adoecimento a partir de uma perspectiva não individualista, né? O que a gente está... A minha própria experiência como psicólogo, que atendo a categoria bancária há muitos anos, o que eu vejo acontecendo e que eu vejo as limitações das nossas intervenções. As nossas intervenções em saúde, elas costumam ser intervenções pautadas num paradigma individualista. Ou seja, a gente identifica a pessoa que adoeceu e a gente intervém sobre o adoecimento daquela pessoa. Essa perspectiva, ela é importante, essa perspectiva ela é útil, mas essa perspectiva ela não é suficiente.
porque a gente sempre chama isso aqui no trabalho de saúde como sendo o constante enxugar gelo. A gente, eventualmente, cura aquela pessoa que adoeceu no trabalho, mas o colega dela, amanhã, vai ser quem vai adoecer. E quando esse colega adoecer, a gente vai tratar esse colega, e o colega dessa pessoa que adoeceu vai ser o próximo que vai adoecer. Esse trabalho, ele é importante, mas ele é um tanto quanto desmotivador quando a gente pensa no nosso papel como profissionais de saúde. Tá? E aí a proposta dessa conferência é a gente levar a discussão sobre o adoecimento psíquico, o adoecimento mental, a partir de uma perspectiva mais ampla, de a gente reconhecer, finalmente, que o adoecimento ele possui causas determinantes. E essas causas determinantes, elas não estão vinculadas e atravessadas exclusivamente ao indivíduo que está adoecendo. Mas existem causas determinantes que perpassam toda a organização da sociedade como um todo, da sociedade que a gente vive, a sociedade capitalista, mas que perpassa de uma forma imediata a própria gestão dos bancos. E não só dos bancos, de todas as empresas e corporações que organizam o trabalho na nossa sociedade. É importante a gente dizer que esse tema da nossa conferência, adoecimento e trabalho, a função antissocial dos bancos, ela tem, claro, uma razão direta de ser que está sendo promovida pelo Sindicato dos Bancários, pela Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul. Então, o alvo do banco e do sistema financeiro, ele é óbvio. Mas a gente pensando numa conferência, a preparação para uma conferência nacional de saúde mental e a gente levar, enquanto categoria bancária, essa discussão para uma conferência nacional para debater com outros trabalhadores, o lugar de fala nosso não é exclusivamente como bancários, é como trabalhadores. E que a função antissocial dos bancos, ela, de forma direta, de uma forma direta, pedir para as pessoas que estiverem ingressando aí que deixem os seus microfones no mudo para... a função antissocial dos bancos, ela repercute de forma direta nos bancários, mas de uma forma indireta, melhor dizendo, ela repercute de uma forma direta nos trabalhadores bancários, mas ela repercute também de uma forma direta em todos os trabalhadores da nossa sociedade, porque não há uma precarização do trabalho, como a gente vê, sem ter o lastro do sistema financeiro como um todo. O grande responsável pela precarização do trabalho que a gente vê em todos os âmbitos da nossa sociedade é uma precarização movimentada e motivada pela racionalidade financeira do sistema financeiro. O neoliberalismo é o domínio dos bancos sobre a organização do trabalho. Então, quando a gente fala da função antissocial dos bancos, a gente está aqui, enquanto categoria mobilizada dos bancários, apontando a repercussão disso na gestão direta e imediata dos bancos de uma forma antissocial contra os bancários, mas a gente também está apontando de uma forma mais ampla a função antissocial que os bancos desempenham na sociedade brasileira como um todo. E, por exemplo, o que a gente vê aqui, a taxa de juros que existe no país, ela é uma taxa de juros que beneficia exclusivamente o sistema financeiro, por um lado, e precariza, por outro lado, o trabalho de todos os trabalhadores, de todas as categorias. Então, trazer essa discussão enquanto categoria dos bancários é uma forma dos sindicatos, das organizações, das entidades sindicais dos bancários, contribuírem para a luta da classe trabalhadora do Brasil, mostrando, apontando, dando nome a quem é o sujeito, quem é o agente que está por trás do adoecimento generalizado da nossa sociedade, que não é só da nossa categoria. A categoria dos bancários está adoecendo de uma forma generalizada. O adoecimento psíquico, ele é o adoecimento de vanguarda dentro da categoria dos bancários, mas se a gente olhar para o lado, para os nossos parentes, para os nossos amigos, essas pessoas não estão menos adoecidas nos seus respectivos trabalhos, porque os trabalhos da sociedade brasileira é cada vez mais precarizado e ele é cada vez mais movimentado, movido por uma racionalidade neoliberal, financista, e que traz uma série de efeitos absolutamente devastadores na vida das pessoas, e sobretudo do ponto de vista da saúde mental. Então trouxe essa primeira fala, essa primeira introdução, antes de convidar a professora Maria Maiana para entrar nessa roda de conversa, para a gente dizer o que a gente está propondo, qual a reflexão que a gente está propondo a partir dessa conferência. E para fechar, a gente fez esse trocadilho com a função antissocial, porque dentro da Constituição Federal Brasileira existe, sim, um princípio que assegura a propriedade privada.
Então, é assegurado na sociedade brasileira, uma sociedade sob a égide do regime capitalista, assegura-se a propriedade privada. Mas, ao mesmo tempo, não por acaso, abaixo do inciso da Constituição que assegura a propriedade privada, existe o princípio de que toda propriedade privada deve cumprir a sua função social. E a pergunta que eu faço e deixo para todo mundo que está acompanhando essa conferência é: qual é a função social que o sistema financeiro e que os bancos desempenham na sociedade brasileira? Essa é a reflexão. Os bancos, eles cumprem dentro da sociedade brasileira uma sociedade desigual, uma sociedade violenta, uma sociedade sustentada por um trabalho precário, precarizado. O sistema financeiro desempenha uma função social, e se ele não desempenha uma função social, essa ausência da sua função social repercute faz parte desse adoecimento que não é só da categoria bancária. Então, eu queria, a partir dessa breve, ou nem tão breve introdução, convidar a professora Maria Maeno para trazer as suas reflexões e a gente seguir esse debate, professora. Bom, boa tarde, André, boa tarde a todas as pessoas que participam dessa conferência. Uma grande alegria estar com vocês de novo e agradeço demais o convite que me foi feito. Quando a Jacéia me ligou, me convidou, eu questionei sobre minha possibilidade de contribuição junto a um grupo que tem uma grande capacidade de reflexão, né? Mas aceitei meio egoisticamente, porque eu gosto de ouvir vocês, gosto de sempre ouvir as aberturas, porque são muito ricas, né? E, embora tenha que sair mais cedo para fazeres diversos, né? Porque entre as quais, eu tenho umas 3 reuniões até hoje à noite, entre as quais as preparações para a Conferência Livre Nacional de Saúde Mental e Trabalho, que vai ocorrer no dia 28, no formato híbrido, e presencialmente vai ser na Fundacentro de São Paulo. Eu aproveito para dizer que as inscrições vão até hoje, 23h59, pelo link que eu coloquei aqui no chat. A gente espera vocês, como sempre, vocês têm uma presença muito expressiva. E eu felicito fortemente os bancários por essa realização. Eu queria ecoar um pouquinho, a fala do André, eu vou ecoar um pouquinho, vou tentar contribuir alguma coisa na minha fala, mas eu queria falar um pouquinho sobre o que a Jacéia colocou, quando ela disse que percebeu que a Conferência Nacional de Saúde tinha uma pequena parcela apenas dos que atuam na saúde do trabalhador. E a gente vai perceber agora também que na Conferência Nacional de Saúde Mental, também a saúde mental e o trabalho é pouco abordada, porque a dimensão trabalho não conseguiu entrar ainda pelos poros, né, das diversas áreas que têm relação com a saúde do trabalhador. E aí a importância fundamental da participação de vocês nessas conferências de saúde, né? Seja da saúde, seja da saúde mental, seja de direitos humanos e outras por aí. Bom, o próprio título dessa mesa nos chama atenção para uma coisa que o André levantou agora, né? Para os efeitos do trabalho bancário sobre a saúde, sugerindo que a função antissocial tem relação com esse adoecimento. E eu sempre que ouço o André, eu fico muito feliz, sabe? Fico feliz porque eu falei, puxa vida, tudo que eu queria falar, ele já falou. Mas eu vou aqui aproveitar a deixa e vou tentar falar algumas coisinhas, alguns exemplos, alguma coisa. Veja só, até 40 anos atrás, o capitalismo que, por princípio, se apropria do trabalho das pessoas e as explora para sua reprodução, tinha que oferecer empregos. E, particularmente, as pessoas dos países do oeste europeu, França, Alemanha, Inglaterra, etc., usufruíram do chamado estado do bem-estar social, por meio de políticas redistributivas, tendo o Estado como executor, com a expansão do acesso gratuito a serviços de saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura básica. Quem vai para a Europa fica extasiado ainda com o nível ainda de organização social que existe nesses países, embora sob ataque, né? E a arquitetura social construída pressupunha a participação da sociedade civil, também pressupunha isso por meio de organizações sociais e por meio de sindicatos. Da década de 70 para cá, uma outra configuração foi rapidamente arquitetada e o capitalismo avançou de uma forma avassaladora sobre a maioria da população, com o aumento radical da desigualdade, com uma explosão de grandes fortunas. Ao contrário da fase anterior, a elite econômica de lá para cá, de 70 para cá, não precisa mais manter empregos e nem precisa pagar impostos
na proporção em que ganham. A tecnologia tem sido usada para aumentar a produtividade brutalmente, sem que as riquezas sejam redistribuídas. Consolida-se a hegemonia do capital financeiro. E a pandemia potencializou mais ainda esse fenômeno. O Adzal Dalbor dá como exemplo dados do site inequality.org, que mostram o tamanho da desigualdade. Em 2020, 719 bilionários no mundo detinham 4 vezes mais riqueza do que a metade mais pobre, desculpe, não foi no mundo, nos Estados Unidos, do que a metade mais pobre da população americana, norte-americana. E no mundo, pulou-se de 660 bilionários para 2.750 bilionários. E as 20 maiores riquezas superam o que tem a metade mais pobre do planeta. Então, o sistema financeiro que nós vivemos, a hegemonia desse sistema financeiro, elevou à enésima potência o que sempre existiu na história dos países capitalistas, a apropriação do produto social e do excedente social por minorias ricas, cada vez mais ricas, as chamadas oligarquias improdutivas, chamadas por nós, obviamente, né? Como disse, chegou-se a um ponto hoje em que a apropriação do produto social pelos capitalistas improdutivos não pressupõe a geração de emprego, o que é propiciado pelos recursos tecnológicos e pela superexploração dos que trabalham, gerando uma massa enorme de pessoas empurradas para o desemprego, para empregos com baixos salários, para o trabalho intermitente, para a pejotização, para a informalidade e outras formas de insegurança e precarização. O setor financeiro deixa de servir à economia real. É a economia real que passa a servir o setor financeiro. E os trabalhadores e suas famílias passam a ser totalmente desconsiderados em sua dimensão humana. O rentismo é tamanho que todos usam e pagam taxas ao sistema financeiro. Ele está presente em tudo, intermediando todas as transações de diferentes montas, se utilizando de recursos magnéticos, informacionais e comunicacionais para serviços plataformizados, promovendo a captura de informações pessoais nossas, para delas se aproveitarem, promovendo o endividamento da população, que fica à mercê dos juros exorbitantes e não tem capacidade de quitar o que deve. Empresas ficam também nas mãos do rentismo. Grandes empresas em que os acionistas ganham dividendos estupendos e as decisões são sempre privilegiar a manutenção desses dividendos, sacrificando a segurança dos processos de trabalho e deixando de investir na melhoria desses processos de trabalho. Vide exemplo clássico, Samarco e Vale do Rio Doce, em que a distribuição dos dividendos ficou acima do asseguramento das condições de segurança e deu no que deu, um grande prejuízo humano e ambiental. Pequenas empresas, então, nem se fala, se endividam e têm que encarar os juros mais altos do mundo. Ambulantes e camelôs usam as maquininhas de cartão. Pessoas são induzidas a comprar no cartão de crédito em 6, 10 vezes, mesmo que a juros, dentre os maiores do mundo. E tudo passa pelo sistema financeiro. Os bancários conhecem muito bem esse mecanismo por dentro. Conhecem a revolução digital, sentem seus impactos no processo de trabalho, com a expansão da economia imaterial, conectividade global e precarização do trabalho. E os bancários são peças e agentes do ramo financeiro. Este, sim, protagonista do neoliberalismo extremamente agressivo e predatório, que não dá qualquer abertura para projetos sequer de distribuição de renda que houve no passado, na década de 50, na década de 70, e muito menos de equidade e justiça social. O contingente de bancários sofreu e continua sofrendo uma redução enorme do número de trabalhadores nas últimas décadas, por um lado, com o argumento de que a tecnologia facilita e otimiza o trabalho bancário, com o repasse de várias atividades que antes eram processadas às agências bancárias, como lotéricas, supermercados, e para os próprios clientes. E demissões em massa e pejotizações se tornaram frequentes. A realidade dos bancários escancara uma intensificação do trabalho como nunca se viu, com sistemas de metas inalcançáveis e de avaliação de desempenho individual, com práticas de assédio organizacional como método de gestão, de humilhações, de desrespeito aos limites humanos, tudo induzindo ao aprofundamento do individualismo, cada qual tentando sobreviver em um mar de tubarões.
Esse individualismo leva à solidão, além de causar um esgarçamento do tecido social da categoria. As jornadas longas são cada vez mais invasivas da vida pessoal, e os recursos tecnológicos são usados para que não haja mais delimitação entre o tempo de trabalho e o tempo do não trabalho. Os bancários não conseguem se desligar do trabalho, com exigências que não conseguem cumprir. Frequentemente não têm hora para comer, vivem o tempo todo com medo de adoecer, serem discriminados, perderem cargos, perderem comissionamentos, serem demitidos. Os que trabalham em agências têm ainda medo de assaltos. E com isso proliferam as diversas formas de desgaste físico e psíquico, e são frequentes as gastrites, a síndrome do intestino irritável, as dores no corpo, as lerdoses, o alcoolismo, as depressões, as ansiedades, as alterações de sono e as insônias, os transtornos de estresse pós-traumático, o esgotamento profissional e consequentes medicações de diversas ordens, incluindo as de tarja preta, que passam a fazer parte das suas vidas. Por outro lado, o medo de se afastarem faz com que trabalhem doentes, caracterizando o presenteísmo, com cronificações e incapacidades crescentes. São milhares de pessoas relativamente jovens que adoecem, evoluem para a incapacidade laboral, com grandes repercussões na vida familiar e social. Há muitos relatos de ideações suicidas e algumas acabam concretizando esse suicídio. Não raramente, trabalhadores são demitidos em situação de grande vulnerabilidade e têm o quadro agravado, o que afeta não só a sua vida, mas de familiares. Como disse o André, não só os bancários ficam adoecidos e incapacitados, mas isso contamina famílias e a própria sociedade, né? Os bancos negam a relação do trabalho com esses adoecimentos, claro, e fraudam a Previdência Social. Fraudam a Previdência Social. Isso é uma coisa que nós temos que fazer colar nas empresas. As empresas fraudam a Previdência Social. Por exemplo, ocultando as vítimas do seu trabalho e, ao mesmo tempo obtendo o bônus nas alíquotas a serem pagas à Previdência Social. Desde 1999, o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência Social reconhecem a relação com o trabalho de centenas de adoecimentos, dentre os quais dezenas de adoecimentos que acometem os bancários. Vários acometimentos da esfera mental, da esfera física, que acometem os bancários, são reconhecidos desde 1999, incluindo burnout, incluindo estresse pós-traumático, as depressões, etc. Nem as notificações, no entanto, nem as notificações da Previdência Social e nem do SUS mostram dados compatíveis com a dimensão do sofrimento dos trabalhadores, em particular os bancários, embora como categoria, a categoria bancária seja a que mais se destaca nos adoecimentos, em especial relacionados à saúde mental. Esse ocultamento é histórico e talvez a única vez em que se deu um passo para que se desvelasse parte do que estava oculto foi a instituição do Nexo Técnico Epidemiológico em 2006, por iniciativa do governo federal à época e depois por lei aprovada no Congresso. Todos devem se lembrar o efeito imediato da implementação, todos os mais antigos, né? Os mais novos não, devem se lembrar do efeito imediato da implementação desse critério epidemiológico para caracterizar a relação da doença com o trabalho. O pico que nós constatamos nas doenças relacionadas ao trabalho, nas estatísticas, logo nos deu, naquela época, a esperança de que, finalmente, haveria um processo de vermos pelo menos uma parte desse iceberg. No entanto, o que nós constatamos é que se montou um processo de sabotagem da aplicação do nexo técnico epidemiológico por parte das empresas com conivência do INSS. Isso é fundamental, essa parceria do INSS às empresas. Hoje mesmo, exemplo, o nexo técnico epidemiológico não é aplicado nas análises documentais do INSS, que supostamente é mais rápido e sem perícia. Por que não aplicar o nexo técnico epidemiológico? Um grupo de trabalhadores, inclusive os bancários, estiveram junto com o INSS, junto com o ministro da Previdência Social, para discutir essa questão. E, por conta dessas reuniões, dessa pressão, dessas discussões, o ministro voltou atrás numa questão, porque ele havia soltado uma portaria em que exigia que a CAT fosse emitida pelo empregador. Ora, legalmente isto é ilegal,
né? Porque a CAT pode ser emitida não só pelos empregadores, mas por sindicatos e todo mundo, inclusive pelo próprio trabalhador, né? Mas não voltou na questão da aplicação do nexo técnico epidemiológico. E todas as informações sobre condições de trabalho e agravos relacionados ao trabalho, declarados pela empresa, portanto, autodeclarados, vão para o e-social, ao qual nós não temos acesso. Nós não deveríamos lutar para termos acesso a esses dados? Aliás, por que nós não temos acesso à base de dados sequer da Previdência Social? Esse cenário de ocultação de dados, orquestrada pelas empresas e, importante, com conivência da Previdência Social, vem piorando ano a ano. Para o capital financeiro, há explicações para que se mantenha essa situação e se tente a todo custo aprofundar essa lógica de superlucros com superexploração dos trabalhadores e do povo, em geral, com piora intensa das condições de trabalho, responsável por adoecimentos que oneram o Estado e penalizam os trabalhadores e trabalhadoras de suas famílias, penalizam a sociedade. Mas, parafraseando Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não coloco aqui nenhuma conotação moral aos bancos, porque os bancos representam apenas capital financeiro improdutivo. Por que a sociedade e os próprios bancários não conseguem ter uma reação à altura da situação que nós estamos colocados, a despeito dos esforços dos dirigentes sindicais? Talvez porque grande parte da sociedade e dos próprios bancários não perceba que quando os representantes do capital financeiro falam que o Estado mínimo é melhor, eles defendem os seus interesses. O capital financeiro defende os seus interesses, e não da maioria da população, cuja vida piora a cada ano. Essa minoria bilionária se apropria das empresas públicas, que têm tecnologia de ponta desenvolvida pelo setor público. É o caso da Petrobras, da Eletrobras, do Correio. O discurso de que o setor privado é mais eficiente do que o setor público é tão repetido pelos inúmeros representantes do capital financeiro, repetido pela mídia corporativa, travestida de neutros, de imparciais, que de imparcial não tem nada, e que poucos se lembram que quando os bancos privados vão à bancarrota, é o governo que lhes estende a mão com o dinheiro de todos nós. Onde está a eficiência, então, do setor financeiro e de seus altos executivos? E, finalmente, para terminar aqui, para a gente poder até conversar um pouco mais, não há caminhos a trilhar, há caminhos a serem construídos, rompendo as barreiras ideológicas que temos e buscando opções político-legais que nos façam avançar. O tempo é curto, pois há incontáveis pessoas sofrendo e a energia é limitada. É preciso disputar a cabeça dos bancários e da população. É preciso que todos saibam que sempre que há um movimento para que se piore a prestação de serviços públicos ou se imponha restrições de acesso a eles, há uma indução para que as famílias busquem os serviços privados. Exemplo claro é dos planos de saúde. Quem é bilionário, tranquilo, não tem plano de saúde, nem precisa de plano de saúde. Quem tem plano de saúde é quem está empregado em determinados ramos econômicos, que é o caso dos bancários, ou quem tem uma sobra de dinheiro, mesmo que seja no limite, e acaba aderindo a planos de saúde de baixa qualidade, com atendimento fragmentado. A mesma coisa acontece com a educação. Proliferam as faculdades de baixa qualidade, atendendo a demanda legítima de pessoas de classe média ou até de classe média baixa, cujo horizonte está longe de ingressar em uma faculdade de ponta. No entanto, não fica claro para a maioria das pessoas que tanto os planos de saúde como as faculdades de baixa qualidade são comandados não por profissionais de saúde ou por educadores, mas sim por grupos financeiros, que colocam seus agentes nas áreas, mas quem define os rumos são os acionistas, cujo interesse é de obter mais lucro, mais dividendos. Saúde e educação tornaram-se negócios, e não deveriam ser. Então, a luta pelo SUS e pela educação pública e gratuita deveria ser uma luta não somente dos trabalhadores da saúde e da educação, deveria ser uma luta de todos. Não há uma compreensão de que as lutas que parecem distantes da gente, na verdade, são lutas de todos nós. A luta contra o marco temporal não é somente dos indígenas, mas de todos nós, bancários, não bancários, que querem a preservação das florestas do planeta, que cultivam o respeito à cultura dos nativos brasileiros e à justiça social. A luta pela reforma agrária, pela agricultura familiar, pela economia solidária, tem uma íntima relação com mudanças estruturais no sistema econômico brasileiro, que permitirão que tenhamos alimentos e outros produtos de qualidade, bons preços, além de cultivar
outros valores, com os olhos voltados para o povo. A luta pela moradia também é de todos que querem um mundo mais justo e igual. É preciso, então, que nos esforcemos à exaustão para nos comunicarmos com a população de forma efetiva contra o discurso da mídia corporativa. E aqui me volto novamente aos bancários. A luta pela saúde dos bancários, como parte do povo, tem uma íntima relação com mudanças nesse sistema econômico hegemonizado pelo setor financeiro. Enquanto o domínio e a onipresença dos bancos existirem da forma que existem, não teremos diminuição das desigualdades, não teremos serviços públicos de qualidade, não teremos um trabalho bancário realizador. O país continuará a ter características de um paraíso fiscal, enquanto os bancários continuarão a correr atrás do desempenho de excelência para não serem excluídos do sistema e continuarão a adoecer. Ao contrário, o bancário poderá ser uma peça social importante em outro sistema, no qual toda a tecnologia da qual dispomos possa ser usada para a criação e fortalecimento de sistemas robustos, de grandes cooperativas de crédito, de instituições de fomento de empreendimentos sociais, empreendimentos coletivos e até individuais. Lutar por um trabalho digno é lutar por um mercado de trabalho que não nos corrompa, não nos violente, não nos adoeça, e, ao mesmo tempo, produza coisas das quais a sociedade precisa. Então, o menos metas, mais saúde deve se desdobrar para muitas ações. Ações continuadas, com meios de comunicação efetivos que consigam chegar a cada bancário, a cada familiar de bancário, a cada amigo do bancário. Penso, então, ser uma grande tarefa nossa eleger as questões mais importantes a serem debatidas entre os bancários. Onde gastaremos nossa energia, que é limitada? Do ponto de vista político-legal, eu acho que é importante a gente lutar pela implementação do nexo técnico epidemiológico. Como eu disse, vem sendo sistematicamente boicotado ao longo dos anos, desconstruindo os mecanismos internos que se perpetuam ao longo desse tempo. Nós temos que também buscar acesso aos dados, às condições de trabalho e agravos relacionados ao trabalho que estão trancafiados no eixo social, para poder contestá-los, porque eles foram declarados pelas empresas. Se temos acesso a balanços financeiros das empresas, por que não temos acesso ao balanço dos danos provocados aos trabalhadores pelas empresas? Porque os trabalhadores podem ser vilipendiados diariamente e a saúde, e particularmente as entidades sindicais, não podem ter acesso a esses dados sobre eles. E, finalmente, para terminar, eu acho que nós temos que nos juntar a outros movimentos, em especial das mulheres e outros segmentos que estão na jornada pela ratificação da Convenção 190 da OIT, que diz respeito a trabalho livre de violência e assédio, incluindo a formulação, qual a contribuição que o movimento sindical tem, incluindo a formulação que as entidades sindicais bancárias têm em sua vivência do assédio organizacional das empresas, como uma opção feita pelo capital para humilhar e desvalorizar o trabalho e os trabalhadores e trabalhadoras das mais diferentes formas. Obrigada, gente. Desculpe, talvez eu tenha passado um pouco, André. Desculpa. Excelente, professora. Pessoal, antes de chamar o nosso psicólogo André, eu gostaria de dar um aviso. Não saiam sem assinar a lista de presenças, por favor. André. Obrigado, Sinara. Bom, depois dessa explanação ótima, como sempre, da professora Maria Maiana, eu vou pegar alguns pontos do que ela trouxe e também vou colocar para a gente seguir esse debate aqui. Então, professora, a partir do que ela trouxe, com certeza a questão da sabotagem em relação ao nexo técnico epidemiológico é um dos pontos que eu acho que, pensando o problema do adoecimento da categoria bancária, o adoecimento psíquico da categoria bancária, ele é algo extremamente relevante, o nexo técnico epidemiológico. Por quê? Como a professora Maria Maiano falou, os bancos e as empresas eles fraudam a Previdência Social no momento que eles ocultam essas informações, no momento que eles ocultam esses dados e no momento que eles sabotam, inclusive, a possibilidade de se utilizar o nexo técnico epidemiológico. E para nós, para a categoria dos bancários, isso é um problema muito significativo, porque o adoecimento psíquico, ele é o adoecimento mais difícil de se diagnosticar. É o tipo de adoecimento mais controverso. É o tipo de adoecimento que é mais estigmatizante para as pessoas que adoecem. Então, no momento em que a gente não toma
todas as medidas cabíveis para poder implementar essas formas distintas de abordar o problema, a gente acaba tratando o problema do adoecimento psíquico, ou o problema, inclusive, do adoecimento como um todo, como um problema privado, e não como um problema social. Essa comparação que a professora Maria Maiano traz sobre a publicidade do balanço econômico contra a invisibilidade do balanço do adoecimento mostra exatamente isso. A sociedade reconhece que uma empresa que frauda ou que esconde os seus dados econômicos representa um risco, um problema para toda a sociedade. Mas não ocorre a mesma racionalidade, não se aplica a mesma lógica com relação ao adoecimento. Ou seja, o adoecimento não é considerado, da forma como está colocado para nós, enquanto sociedade, como um problema social. E como a professora Maria Maiano trouxe, isso é um equívoco. Porque o adoecimento, e aqui a gente pode falar especificamente do adoecimento mental, ele é um custo para toda a sociedade. Ele é um grande custo para toda a sociedade. E as empresas que mais adoecem não são as empresas que são responsabilizadas por esse adoecimento. E esse prejuízo, ele não é individual. Não é para aquela pessoa que está adoecendo, não é só para a família e para aquele círculo imediato daquelas pessoas. A gente precisa compreender o adoecimento psíquico como um problema social e que onera toda a sociedade. Vidas são perdidas, vidas são destruídas. Pessoas que poderiam contribuir criativa e ativamente para a sociedade são extirpadas desse projeto, são extirpadas das possibilidades de vir a ser algo que poderia contribuir para a sociedade em razão da obtenção de lucros dessas empresas, que têm poder para influenciar. E aí, juntando com essa questão, um ponto que eu acho fundamental é que reconhecer o adoecimento psíquico como um problema social e não como um problema privado também vai demandar, além desses recursos de lutar por essas medidas, como o reconhecimento do nexo técnico epidemiológico, também para a gente conseguir mudar a forma de abordar o adoecimento psíquico. Através do nexo técnico epidemiológico, por exemplo, a gente pode fazer uma migração que seria muito rica do ponto de vista das categorias de trabalhadores, que é a gente não vai atuar sobre o dano instalado, exclusivamente sobre o dano instalado, ou seja, as pessoas adoecidas, que é a forma, que é a racionalidade com que a gente tem hoje. A pessoa adoece no trabalho e, uma vez adoecida, ela luta para provar que adoeceu em função do trabalho. A partir de recursos como o nexo técnico epidemiológico, qual o passo que pode ser dado? A gente pode, independentemente do dano, ou seja, o dano vai ser presumido a partir da constatação estatística da lesividade daquela prática. Ou seja, as pessoas que são submetidas a uma determinada prática nos bancos, por exemplo, a gestão baseada no assédio moral e na violência dos bancos, por si só, são práticas que são ilícitas e que, portanto, são passíveis, são potencialmente adoecedoras. E essa constatação se atinge essa constatação a partir de dados estatísticos. E esses dados estatísticos vão acabar penalizando as instituições, as organizações, pelas suas práticas ilícitas, independentemente do dano psíquico que elas venham a causar ou não nos seus trabalhadores. E assim, a gente muda do paradigma da recuperação da saúde, que é o que a gente faz hoje. O trabalhador, hoje, ele só tem direito à saúde quando ele adoece. Então, o passo para o trabalhador ter direito a se afastar do ambiente nocivo é que ele precisa adoecer. Adoecendo, ele tem o direito de recuperar a sua saúde. E essa lógica, ela é absolutamente irracional e desumana e antissocial. O que a gente deveria lutar, então, nessa reversão, seria justamente, uma vez identificadas as práticas ilícitas que essas instituições promovem, essas pessoas teriam o direito a penalizarem essas instituições que são adoecedoras. Então, eu acho que essa abordagem que a professora Maria Maiano traz, ela é muito importante, principalmente para a categoria bancária, que hoje o adoecimento psíquico ele é predominante e o adoecimento, a causa determinante desse adoecimento é os modos e as práticas de gestão. E a gente precisa, então, desenvolver novas técnicas e novas tecnologias enquanto classe trabalhadora para atacar isso, para atacar o modo de gestão adoecedor. É isso. Obrigado, pessoal. Passando para a terceira parte da nossa conferência,
Nós vamos chamar agora para apresentação e aprovação das propostas da eleição dos delegados sindicais, a Raquel Gil, diretora de saúde da FETRAF-RS, e o Mauro Salles, secretário de saúde da Contraf-CUT. Ah, tu vai ficar no Mauro. Então, gente, trocando, eu já sei que vai ficar no lugar do Mauro. Voltando aqui à segunda parte da nossa conferência, que a gente estabeleceu que quem tivesse propostas enviasse via chat, né, já está escrita ali para a gente poder ler, né, ler aqui as propostas. Eu não sei se a Juliana podia nos ajudar ali, se tem alguma proposta que tenha chegado. A Juliana está dizendo que não chegou nenhuma proposta por escrito. O término para a inscrição da proposta a gente tinha estabelecido como 15 horas, mas como as coisas andaram mais rápido, né? A gente pode ir lendo o que nós já temos, tá? Chegaram para nós, por iniciativa do Mauro e da Raquel, 3 propostas. Tu quer apresentar, Raquel? Pode ser? Posso falar a respeito delas. Então, né, pessoal, na verdade, assim, né, são propostas assim que a gente debateu aqui junto com as assessorias, né, e achamos que seriam, né, de importante apresentação aqui para o debate nacional. A primeira proposta é: considerando que a Constituição Federal assegura a proteção ao meio ambiente, neste incluído o ambiente de trabalho, as entidades sindicais devem ser reconhecidas e integradas ao SUS como parte ativa da rede de vigilância, assistência, reabilitação, promoção e formação em saúde mental. Eu gostaria de pedir, já sei, eu posso, né, aproveitar, assim, já que eu vou apresentar as propostas, incluir um pouquinho o argumento. Claro. Então, né, quem tem acompanhado nossos debates aí de saúde, né, sabe da importância que a gente vem levantando aí, né, da questão da vigilância, né, e a questão também do movimento sindical, né, e nós podemos prestar uma assistência aos colegas, né, e assessorar enquanto também as nossas federações, né, e confederações também assessorar os sindicatos para prestarem essa assistência. Dessa forma, nós entendemos que tem que ter esse reconhecimento, né, até mesmo para que em algum momento a gente possa fazer parte aí, né, de projetos nacionais, né, enfim, da questão da saúde, a respeito aí de reconhecimentos para participar dos projetos, né, isso também. A proposta número 2, pessoal. Considerando o crescimento dos dados de trabalhadores adoecidos pelo trabalho e da precarização das relações socioprofissionais, as entidades sindicais que tenham profissionais técnicos habilitados devem poder efetivar encaminhamentos direto para a rede de saúde pública, né, mental. Isso para que os nossos técnicos habilitados que nós tenhamos ou venhamos a ter, né, nos sindicatos e, enfim, nas federações e confederações, que eles possam fazer um encaminhamento aí, né, para os CAPs, né, principalmente, que são o Centro de Auxílio Psicossocial. Tá? Eu vou abrir só, antes da terceira proposta aqui, uma informação. O pessoal estava perguntando ali o link para se inscrever. Link para presença, não precisa, pessoal, tá? A única coisa que a gente pediu é que você se inscrevesse via chat, caso alguém quisesse fazer parte da delegação, tá? A Conferência Nacional vai ser de 11 a 14 de dezembro em Brasília. Tá? Então, só para lembrar ali, porque eu sei que o pessoal estava perguntando ali no chat sobre o link, não tem link de presença, o Zoom já vai nos dar a presença de todo mundo que acessou, e mais o pessoal que está aqui na presencial está assinando aqui a ata de presença, tá? Bom, terceira proposta. Considerando o contato dos sindicatos com a realidade imediata dos contextos de trabalho, deve ser definido um sistema de notificações nacional, em que as entidades sindicais sejam parte e reconhecidas como agentes notificantes de risco e agravos à saúde, como o dever de reportar incidentes, acidentes, doenças ou outras situações relevantes para a saúde mental. Né? Isso é muito importante para nós, né, pessoal? Considerando que cada vez mais o patronato nega, né, inclusive fazer
as notificações ao INSS, né? Os patrões não têm feito, o pessoal tem recorrido aos sindicatos, e, enfim, a gente quer o reconhecimento dos sindicatos nesse sentido, né? Cada vez mais os trabalhadores estão desguardados, né, pelo patronato aí na sua questão de saúde, e cada vez mais o sindicato tem arcado, né, com essa proteção. Então, nós necessitamos desse reconhecimento, eu acho que ele é merecido, né, pelo movimento sindical, e é isso que nós vamos reivindicar, não significa que nós vamos conseguir, mas vai ser essa reivindicação dos trabalhadores, né, do ramo financeiro. Eu não sei se tem mais alguma proposta, não chegou mais nenhuma, né, Jacéia? A gente teve uma proposta que chegou pelo chat, que é do Andrei, que está aqui presente, né? Que, primeiro, só gostaria de esclarecer que as propostas que aqui são tiradas e vão ser aprovadas, elas são do âmbito da saúde pública, do SUS. Nós não estamos aqui fazendo propostas para a negociação com os bancos, mas sim para inclusão na política pública de saúde, tá? Andrei, eu não sei se a tua proposta se alinha com isso. E se tu gostaria de falar, mas aí tu teria que vir no microfone, tá? Tu alcança? É que eu acho que era legal vir aqui para a câmera pegar. Sim, pode ser. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão online também. A minha proposta, eu já incluí, já conversei sobre o assunto já nas reuniões do GAS. Tem a ver com a questão que eu acho que se refere, até eu coloquei errado no grupo a proposta para negociação com os bancos, mas eu acho que ela serve como política pública também. E eu acho que por isso deve ser, quanto mais a gente conseguir abranger, melhor. É uma questão que eu sei que o ataque dos bancos ele é geral a todos os trabalhadores, com ou sem nenhum tipo de deficiência ou alguma outra questão que atrapalhe no seu dia a dia. Mas eu acho importante a gente aprofundar algumas questões que para os bancos, por exemplo, a gente falando da nossa percepção, não é uma coisa que demande muita estrutura, muitos recursos financeiros para conseguir incluir as pessoas que, falando da minha parte, né, meu lugar de fala, representam aproximadamente 10% da população mundial, que são os neurodivergentes. Então, a gente pode colocar aí déficit de atenção, que é o meu caso, transtorno do espectro autista, talvez altas habilidades e outras questões. E realmente a gente percebe que são questões de fácil solução para essas pessoas. No meu caso, por exemplo, que trabalho numa agência, eu percebo que a precarização do trabalho, que a estrutura do trabalho montada pelo banco, ela serve de forma hostil para justamente pressionar os trabalhadores, para esgotar a mão de obra dos trabalhadores, os recursos humanos, transformar em lucro, né, que é um dos objetivos, como foi falado aqui, do atual sistema financeiro, sistema econômico vigente. Mas para os bancos seria uma coisa muito simples, por exemplo. A agência bancária, como eu falei, é um lugar hostil para quem tem problemas de concentração. E você trabalhar com várias pessoas, cada uma de 1 metro de distância, falando ao mesmo tempo, com o cliente na sua frente, sem um biombo atrás, para que os clientes que estão atrás não fiquem te interrompendo o tempo todo, reclamando do horário, porque cada vez mais as pessoas ficam mais tempo esperando, porque tem menos bancos, menos agências, menos gente para atender, e as pessoas ficam irritadas. O que era sazonal passou a ser o mês todo de pessoas reclamando de 2 horas de espera com razão, mas elas reclamam para quem está ali atendendo. E muitas vezes é com ofensas, muitas vezes é com ataques pessoais. Isso você consegue até, releva. Eu trabalho, releva de 1 dia, 2, mas você não consegue relevar durante muito tempo, todos os dias, durante anos, talvez. E essa situação me levou a um esgotamento. Eu tenho TDAH, uma dificuldade de concentração. Isso acabou me levando a um desgaste durante esse tempo todo, e agora estou afastado do banco há 5 meses,
por burnout, por total desgaste mental. Essa questão me fez pensar muito a respeito, e eu acho que a gente tem sim que incluir essa pauta em todos os lugares que a gente puder incluir, porque para os bancos, para as empresas em geral, é pouca coisa que precisa fazer. Não precisa, os bancos têm muita estrutura, têm dinheiro e têm capacidade de começar essa conscientização e levar para a sociedade de modo geral, porque é pouca coisa que precisa fazer para incluir todo mundo, e é muita gente que a gente pode incluir. Obrigado. A gente vai pensar aqui numa redação, focando sempre que nessa conferência, o nosso... A gente está dialogando com a saúde pública, tá? Com o SUS. Não sei se tu poderia depois formalizar e a gente coloca, tá? Acho que não tem problema, né? Pode ser assim, o encaminhamento. Acho melhor, sim. Não sei se mais alguém aí quer se manifestar. Se tem mais alguém que queira apresentar proposta, que queira... A ideia era que chegasse por escrito, né? Tanto que quando a gente fez as inscrições, a gente colocou lá que quem tivesse propostas para apresentar, que mandasse no e-mail, e chegaram essas 3, e agora a do Andrei. Se não tiver nenhuma proposta mais, a gente poderia votar em regime de votação, se aprovam essas propostas, para fazer parte da ata final dessa conferência que a gente vai apresentar durante o evento de 11 a 14 em Brasília. Aqueles que concordam, não sei, Mauro, tem, não? Podemos aprovar, se todo mundo concorda. Eu acho que a Juliana podia fazer para nós o link de sim, não, né? Presencialmente. Quem concorda pode levantar a mão para nós. Concorda com as propostas que foram apresentadas? Então, presencialmente, tudo votado. Pode ser assim também. O pessoal que concorda, levanta a mão no chat. Tá? Marca a mãozinha aí. Isso. Eu vou pedir para o pessoal que está nos assistindo virtualmente e que pode, abre sua câmera para a gente fazer uma foto com as carinhas bonitas de vocês. Isso é bom para documentar a nossa conferência. É questão também que o próprio Ministério o Conselho Nacional de Saúde pede esse registro. Então, quem puder, abre a câmera um pouquinho, aí nos próximo 1 minuto, aí a gente pede que fique com as câmeras abertas para a gente poder fazer essa foto registro da conferência. E daí já partiremos para a questão da delegação da conferência. Tá aí? Juliana conseguiu tirar as fotos? Registrar? Está registrado? Eu acho que sim. Gente, essa iniciativa dessa conferência partiu muito de um impulso coletivo discutido dentro do Grupo de Ação Solidária aqui de Porto Alegre, dentro do Departamento de Saúde, no Coletivo Nacional de Saúde, a gente levou a proposta, o Coletivo Nacional de Saúde assumiu a ideia de fazer essa conferência, tanto que ela tem que ter, pelo regimento lá, proposto pelo Conselho Nacional de Saúde, essa conferência ela tem que envolver 9 estados de 3 regiões diferentes do país. Nós cumprimos esse requisito, né? E agora, na parte que a gente vai ter que eleger essa representação da delegação, nós também temos discutido, né, a questão de ter um critério para isso, né? Qual é o critério? A representação nacional, tá? Pelo que a gente está vendo aqui, nós estamos num total de quantos participantes virtuais?
Alguém pode... 241 e presencial eu não contei, mas em torno de uns 50. Não chega a 50 presencial. Não? Não, acho que uns 30. Tá, a gente confere a listagem. Tem pessoa no café ali, tá? Uns 30, né? Vamos arredondar que a gente está com 270 participantes na conferência. Isso nos dá direito a 5 delegados. O critério também para escolha de delegados também é definido pelo Conselho Nacional de Saúde, que estabelece que para cada 50 participantes da Conferência Livre pode-se eleger um delegado, uma delegada. Tá. Pode falar, mano. Abre o microfone. Como é online, entra e sai, e pode ser bem mais do que nós estamos falando. Então, vai ter o relatório, vai ser posterior. Portanto, sugiro que botem suplentes, Sim, né, para a delegação. Para quem não vai votar agora? Eu tenho uma proposta que a gente coloque todos os nomes, porque eu não sei como é que a gente pode depois para o Ministério, né? Se não complica a gente colocar os suplentes, a gente coloca todos os nomes e depois os nomes elegem quem são os suplentes e quem não são. eu não entendi. Não? Mantemos já como suplentes, tu acha, Mauro? Pessoal, hoje temos garantido 5, né? 5. Então tem que eleger os 5 e botar suplentes. Tá. 3, 4 suplentes. Porventura, depois que gerar o relatório, então, se surgiu o 6º nome, o 7º nome, hierarquizado pela suplência. O suplente vai entrar, o segundo suplente vai Eu vou entrar. apresentar uma proposta aqui, que dos 5 que a gente tem direito agora, 50% seja para o Rio Grande do Sul, né? Até porque a maior delegação é daqui, e os outros 50% para os demais estados, tá? E desses 50%, eu acho que seria interessante assim, ter 2 dirigentes e um representante do Grupo de Ação Solidária, que é um bancário de base, né? Que possa participar, né? Eu acho que é uma demanda que apareceu ali. A Cris e a Silvia, as duas se inscreveram para delegadas, né? Então, eu vi que está se construindo, e estou acompanhando aqui também o grupo do Coletivo Nacional de Saúde, que está se construindo uma proposta de uma chapa da delegação dos bancários, tá? Uma chapa de bancários para participar da conferência, né? Não sei se a Rosângela está nos assistindo, quem sabe ela apresenta para nós essa proposta. Oi, gente. Boa tarde a todos e todas. Eu ia levantar a mão, mas tem tantas mãozinhas levantadas que não ia adiantar eu levantar, que vocês não iam saber que eu queria falar. O pessoal levantou a mão para aprovar as propostas e não baixaram mais. Então, tire a mãozinha aí. Tiraram? Ou querem falar? Não, né? Então, o pessoal que está com a mãozinha levantada, vamos pedir para baixar. Mesmo assim, pode ir falando, Rosângela. Posso ir falando? Pode. A minha proposta vai de encontro com essa proposta da Jacéia, e eu incluiria aí, como eu já coloquei no grupo de saúde da Contraf, incluiria o meu próprio nome e o nome da Vanderleia, que é da FETEC Paraná. Nós somos membros, somos parte do coletivo de saúde da Contraf, nós acompanhamos essa discussão de saúde da categoria bancária há um bom tempo. A Vanderleia é também diretora de saúde da FETEC de Paraná, eu estou diretora de saúde da FETEC São Paulo. Então, essa chapa seria o Mauro pela Contraf, a Raquel pelo Rio Grande do Sul, a Vanderleia pela FETEC Paraná, eu pela FETEC São Paulo, e
O bancário de base aí do Rio Grande do Sul, nós temos acordo, faria parte dessa chapa. E aqui no grupo da Contraf, todos se manifestaram, todos e todas se manifestaram favoravelmente, estão de acordo com essa chapa para representar o ramo financeiro na Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília, de 11 a 14 de dezembro. Daí, se tiver o acordo de todos e todas que estão participando aqui desta conferência, a gente poderia fechar com essa chapa. Então, colocar em votação a proposta de chapa e depois colocar em votação a composição da chapa. Essa é a minha proposta. Me parece que tem uma pessoa inscrita ali. Na verdade, já teve outras pessoas inscritas, né? É a respeito desse assunto, Mariluz. É sobre a questão Sim, eu da... só queria fazer uma pequena observação. A gente poderia fazer, então, tipo, a CUT, né? Como já tem as pessoas que são as entendidas no assunto, que querem fazer parte, mas também tem aqueles que estão iniciando no processo, que gostariam de ser observadores ou ser convidados, então que a nossa delegação tivesse também observadores, além dos 5, né, que são os delegados, que a gente pudesse levar observadores, que é para iniciar o processo, até para renovação, né, nesse tema da saúde mental. Então, olha só, eu acho que a gente pode acrescentar na proposta... Raquel. A gente teve a inscrição aqui do Amaro, eu acho que de mais uma colega também. Eu acho que a gente pode acrescentar na proposta a suplência, né? Nós temos 5 delegados, podemos colocar 5 suplentes, né? E depois podemos avaliar, inclusive, até de repente serão mais delegados, né? Numa dessas. Então, eu acho que a gente tem condições de ampliar. Pode ser assim, Mariluz, ficaria contemplado dessa forma? Sim. Tá, perfeito. Né? E eu não sei também, me pareceu que o Bruno e que o Lucas tinham se inscrito, não sei se eles querem manter a palavra, se era sobre esse assunto. É votação ainda, desculpa, Raquel. Era votação ainda? Ah, tá. Então tá. Então vou passar de novo aqui para Jaceia. A gente tem pouca experiência, dá para ver, né, na questão de comandar uma conferência, mas a gente tem muito boa vontade. Então, no momento, nós temos, então, vamos aprovar se a gente vai aceitar a questão de inscrição por chapas. Quem concorda, levanta a mão. Tá. Me pareceu que pelo número de inscritos, Jaceia, só mais 2 se inscreveram. Inclusive, até na suplência, nós ficaremos só com mais 2 pessoas. Se nós temos consenso que podemos acrescentar as 2 pessoas, né, como suplentes, eu acho que fica por aclamação, né, porque não há divergência, não há ninguém que vai ficar de fora aí do processo. Eu só quero fazer uma observação na fala da Mariluz, que eu acho que ela está coberta de razão. A renovação é importante, tem que ter espaço para quem está chegando e para se apropriar, né, de uma luta já construída e de uma luta que tem a ser construída à frente. Então, eu acho que a gente chega no momento de dizer, temos, por enquanto, a chapa 1, que é do Coletivo Nacional, que garante uma vaga para o Grupo de Ação Solidária, conforme a Rosângela defendeu aqui. Não sei, aí tem que o pessoal que está olhando o chat, tem alguma outra chapa escrita? Não? Não tem? A princípio, não. A princípio, não. Não? Jaceia, vamos baixar a mão de novo? Baixa a mão para a gente poder ver como é que estão as coisas. Mas deu para ver aqui que a grande maioria. Tá, tudo baixou a mão. Então. Ô, Jaceia, você me ouve? Oi? Poderia repetir as propostas, por favor? As propostas
Tá, o Mauro vai fazer um. É o Janes que falou aí? Isso, é o James. Eu, Janes, desculpe, assim, mas já foi votada as propostas, mas nós podemos repetir, mas já esse ponto já passou, ok? Não, tudo bem, é que eu não consegui anotar todas aqui, mas sem Não, mas problema. eu vou. Nós vamos ler de novo, sem problema nenhum. O que eu só sugiro, assim, ó, se não tem outra chapa, se está todo consensuado, vamos resolver esse problema aí. É consenso, todo mundo, o que foi apresentado aqui. Se for consenso, levanta a mãozinha para referendar e tá. Senão a gente vai ficar aqui rodando o toco. Pode ser, pessoal? Vamos referendar, então? E aí eu sugiro que levante as mãozinhas para referendar, enquanto isso eu vou lendo as propostas aqui para o James, pode ser? Ok. Ó, James, assim, ó, a proposta 1 é o seguinte: considerando que a Constituição Federal assegura a proteção ao meio ambiente, neste incluído o ambiente de trabalho, as entidades sindicais devem ser reconhecidas e integradas ao SUS como parte ativa da rede de vigilância, assistência, reabilitação, promoção e formação em saúde mental. Aí é empoderar o movimento sindical nesse processo de vigilância. Proposta 2, considerando o crescimento dos dados de trabalhadores adoecidos pelo trabalho e da precarização das relações socioprofissionais, as entidades sindicais que tenham profissionais técnicos habilitados devem poder efetivar encaminhamentos direto para a Rede de Saúde Pública Mental, o CAPS. E o terceiro, considerando o contato dos sindicatos com a realidade imediata dos contextos de trabalho, deve ser definido um sistema de notificação nacional em que as entidades sindicais sejam parte e reconhecidas como agentes notificantes de riscos e agravos à saúde, com o dever de reportar incidentes, acidentes, doenças ou outras situações relevantes para a saúde mental. São essas as propostas aprovadas por nossa conferência. Gente, tem microfone aberto aí. Mantenha a mãozinha levantada que o pessoal está tirando foto. Por favor, quem tiver com o microfone aberto, fecha. Acho que A proposta do Andrei, só que como ela não veio formulada, né? Mas ela foi aprovada anteriormente já, tá? É relacionada à questão dos neurodivergentes, né? Uhum. Isso. Mas todo mundo está com a mão levantada ainda. Essa proposta também foi aprovada, a gente vai fazer a redação, que é a questão de incluir os neurodivergentes, e que os empregadores garantam as condições, adaptação, condições de trabalho, para todo mundo, mas a questão da diferenciação também, o neurodivergente tem diferenciação, é um tema que aproveito aqui, que é novo, né? Novo no sentido que o movimento sindical está assumindo com força, isso é extremamente importante. Né? Lá na Contraf a gente está abordando muito isso e tentando negociar com os bancos nesse sentido, mas é muito importante, só nós vamos fazer uma redaçãozinha melhor depois para isso. Obrigado. Enquanto o pessoal aqui vai organizando, eu vou dar uma outra informação ali, né, a respeito também do que a Maria Luz tinha falado, né, sobre a participação, pessoal. Há formas de participação ali, né, a gente enviando a solicitação de convite para o Ministério de Saúde, tá? Nós vamos passar as instruções disso para os sindicatos, né, que queiram e possam enviar observadores. Mesmo os observadores têm que ser convidados, né? Na verdade, vão como convidados e os movimentos podem fazer isso, né? Enfim, as entidades podem fazer isso. Nós vamos enviar as instruções para os sindicatos, viu? Para como eles devem proceder, né? Para poder enviar aí um pessoal como convidado aí para as conferências, tá? Eu acho que a gente está chegando num consenso final aqui, né? O que é tranquilo, que é o melhor, é o desejável. Só queria, então, referendar a chapa dos 5 delegados, né? Que foram inscritos aqui, que a Rosângela apresentou. Quem está de acordo com essa delegação, que levante a mão. Já foi votado? Então, já aprovamos tudo. Então...
Delegado, nós vamos tentar viabilizar. Fala no microfone, Mauro. Fala no microfone. Pessoal, está aprovado 5 delegados oficialmente, né? Foi votado já, e os suplentes, se não me engano, 3 ou 4 suplentes, eu não lembro. Talvez sejam mais de 5 quando tiver o relatório final. E nós vamos tentar viabilizar que todos participem da conferência, ou como observador convidado, nós vamos ver a redação. Então, é importante, eu acho que é possível que todo mundo participe. Ok? Eu acho que isso está definido. Não sei se tem outro ponto de pauta. Então, só para a gente finalizando. A gente vai fazer uma ata para concluir isso tudo em 10 minutos e voltamos para ler. Pode ser assim? Eu te peço 20 minutos, já sei. Não precisa? O Mano ata está não falando que não precisa? precisa. Pessoal, Tá? não precisa ata. Isso aqui está gravado no Zoom. Tá certo. Então está tudo gravado, tudo registrado. Vai ter uma ata que vai ter que ser fidedigna ao que nós discutimos. Ponto. E vai ser encaminhado para o Ministério da Saúde e vida que segue. Bom, então encerramos a nossa conferência muito mais cedo que o previsto, né? A gente imaginava que principalmente. Jacéia, Oi. só tem muita gente perguntando sobre lista de presença. É obrigatório, é necessário? Como que vai fazer? Não, eu já dei essa informação algumas vezes, acho que o pessoal não pegou bem. Olha só, não precisa, nós temos através do Zoom, tá? Quem acessou, quem esteve na conferência, o pessoal que está aqui presencial está assinando a lista, tá? Depois sobre a questão também. Então, a lista de presença, vocês não se preocupem, viu? Ela tá através do Zoom. Essa é a comprovação e as fotos que nós tiramos. Essa é a comprovação que o Ministério exige. A outra questão que também daí não é o Ministério que exige, mas que as pessoas estavam perguntando, né, sobre algum certificado, tá? O Simpla, ele dá o certificado para as pessoas, depois a gente pode enviar e tem ali no próprio Simpla ali como a pessoa acessar, né, onde ela esteve presente e ele já dá um certificado gerado por ele, tá? Então quem se inscreveu através do Simpla pode acessar ali e procurar o seu certificado, mas nós da FETRAF ali também estaremos enviando depois para vocês ali através do Simpla os certificados, né, do pessoal que solicitar, tá bom? Então nós temos a certificação de quem se inscreveu e presenciou aqui a conferência, tá, pessoal? Acho que eu esclareci os 2 pontos aí, que o pessoal podia estar em dúvida ainda. Sim. Sim, obrigada. Podemos declarar, então, encerrada a Conferência de Saúde Mental. Isso. Então, a gente está encerrando aqui. Nós vamos botar ali as carinhas no telão, tá? De todo mundo. E o pessoal que está aqui, a gente vai vir para frente e vamos fazer uma foto de registro, certo? No mais, obrigada por todos e todas. Parabéns a todos. Parabéns aí aos eleitos. Valeu, gente. Até a próxima. Ô, pessoal. Valeu, parabéns. Valeu. Excelente. Até a Tchau, um próxima. abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Parabéns. Tchau, Excelente gente. conferência. Boa tarde. próxima vez. Conferência Obrigada e nós. parabéns a todos envolvidos. Valeu, iniciativa do colega. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Parabéns. Tchau, Jacéia. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Joyce. Beijo, prima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Pedro.
Ai, cara. Te ridículo. Paulo Salles, estou passando pela dor da mulher. Obrigado, pessoal que está aí virtual. Bom descanso a todos e boa conferência para nós. Saí daqui. Está na outra conferência, agora está aquela do Enem. Da CPI, a gente está conectado. O Enem.